Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre soma e multiplicação, dando aqui continuidade ao curso de análise real. Eu sou a Joyce Cassimiro do canal Mas Você Só Estuda e eu sou aluna do doutorado em Matemática Pura no IMEC Unicamp. Então, como eu tinha mencionado, a aula de hoje é sobre soma e multiplicação. Então, quem assistiu aí o vídeo anterior, a gente está falando sobre os números naturais, o conjunto dos números naturais, e dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem duas operações fundamentais. São elas a adição e a multiplicação. E o que cada uma dessas faz? A adição, ela associa um par de números, mn, à sua soma, né, que é o m mais n. E a multiplicação associa um par de números, o produto m vezes n. A gente já conhece a adição, já conhece a multiplicação, e aqui a gente só vai definir isso rigorosamente. Tá, então essas duas operações, elas são caracterizadas, né, ou pode-se entender aqui definidas, pelas seguintes igualdades. A primeira delas é que m mais 1 é igual ao sucessor de m. Então, volta lá na aula anterior e vê o que é o sucessor. Mas o sucessor é o número que vem depois daquele que a gente está estudando. Então, se a gente está olhando aqui para o número m, o sucessor de m é o próximo. E o próximo é o m mais 1. A gente já sabe disso, né? Desde que a gente é criança. Por outro lado, a gente também tem que m mais o sucessor de algum número é igual ao sucessor da soma de m com n. Então, se a gente olha para essa definição aqui de cima, eu posso trocar aqui sucessor por n mais 1, né, que é o sucessor de n, e se isso dá o sucessor de m mais n, então é só somar 1 aqui no m mais n. Então, daqui a gente meio que já está obtendo aqui a propriedade associativa, mas aqui quando tem o 1, né, quando a gente tem o sucessor. Mas o que está querendo dizer essa igualdade aqui? Isso aqui nada mais é que se você conhece m mais n, ou seja, você conhece esse número, m mais n, então você também conhece m mais o sucessor de n. Porque quando a gente sabe quem é m mais n, a gente sabe quem é o sucessor desse cara. E a soma de m com o sucessor de n nada mais é do que o sucessor do m mais n que a gente já conhecia. Então, só deixando essa observação aqui, se a gente conhece a soma de m com n, também iremos conhecer a soma de m, o mesmo m, com o sucessor de n, porque isso nada mais é do que o sucessor de m mais n. Então, a gente viu aqui as duas propriedades para a soma, agora a gente vai começar a ver a da multiplicação. A primeira é que m vezes 1 é sempre m. E a segunda é que se eu fizer m multiplicado pelo sucessor do m, isso vai ser m vezes o n mais o n. E note que, por essas duas aqui, a gente já sabe somar, então isso aqui está fazendo sentido. Isso aqui nada mais é do que aquela distributiva, né? Só que aqui ainda apenas para o sucessor. Ok, então essas propriedades aqui, essas igualdades, elas estão definindo a nossa soma e a nossa multiplicação. Então, já que a gente está definindo aqui a soma, eu vou aproveitar para falar para vocês o que é uma definição por indução. No vídeo anterior, a gente viu indução, só que lá era um método de demonstração por indução, que vem aí do terceiro axioma de Peano. Aqui não é uma demonstração, é apenas uma definição, mas ela tem uma ideia muito parecida com o método de demonstração. No que consiste uma definição por indução? A definição por indução é aquela em que você usa uma função e você vai iterando essa função para obter outros elementos. Então, aqui a gente pode usar a função sucessor para definir a nossa soma. Só que para isso a gente precisa iterar essa função sucessor. E isso é o que a gente chama de uma definição por indução, né? Você vai ter que fazer isso n vezes, por exemplo, para obter o próximo elemento. Por exemplo, é um pouco mais delicado do que isso, mais sutil. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é só para vocês pelo menos ouvirem falar que existe um tipo de definição que a gente chama de definição por indução. Então, como eu tinha comentado, a soma é um exemplo de uma definição por indução. E como que a gente vai definir a soma aqui? Então, se eu pego dois números, m e n, né, números naturais, a soma m mais n ainda está no conjunto dos naturais e ela é definida da seguinte maneira.
m mais n é dada por s elevado a n, ou seja, a enésima iterada da s aplicada em n. Nossa, Joyce, mas aí piorou, né? Soma era uma coisa tão bonitinha, agora ficou assim com essa carinha esquisita. Mas calma aí, vamos entender o que está acontecendo aqui. O s não é o sucessor? E o sucessor não é uma função simples, a gente sabe que o sucessor do 2 é o 3, do 3 é o 4, por aí vai. Isso daqui, se eu contar para vocês que nada mais é do que o que a gente faz quando é criança, que é contar nos dedos. Quando a gente ensina a criança a somar, a criança soma nos dedos. E contar nos dedos é essa ideia de ir aplicando o sucessor. Vamos ver se vocês conseguem concordar comigo. Eu vou fazer esse exemplinho bem simplesinho para a gente entender direitinho o que essa notação está querendo falar, como é que a gente está definindo a soma aqui. Se eu fizer 4 mais 3, por essa definição aqui, isso aqui vai ser o 4 é o nosso m, né? Então, vai ser o sucessor 3 de 4. Então, é a terceira iterada da função sucessor aplicada no 4. Então, se a gente abrir isso, vai ser o sucessor de 4, aí aplica o sucessor de 4 de novo, aplica o sucessor de 4 mais uma vez, 3 vezes. Só que o sucessor do 4 é o 5, porque a gente já sabe que o sucessor é dado por 4 mais 1, e isso dá 5. Aí o sucessor do 5 é o 6, mas ainda tem essa função sucessor sendo aplicada aqui. E o sucessor do 6 é o 7. Então, quando a gente vai fazer 4 mais 3, a gente vai obter 7 porque a gente foi aplicando o sucessor. Mas quando a gente é criança, não é assim que a gente faz? A gente pega lá. Quanto que é 4 mais 3? 4. Aí tem que somar 3, certo? Então, a gente tem que contar 3 dedinhos a mais. Então, 5, ou seja, o primeiro sucessor. 6, segundo sucessor. 7, terceiro sucessor. Então, quando a gente aprende a contar nos dedos na hora de somar, o que a gente está fazendo é aplicando o sucessor quantas vezes forem necessárias para obter o valor da soma. Então, se a gente fosse somar 3 com 2, 3 mais 2 vai ser 3. O sucessor de 3 é o 4. O sucessor do 4 é o 5. Então, 3 mais 2 é 5. Então, essa definição aqui por indução, quando a gente define a função soma dessa maneira, o que a gente está fazendo é meio que escrever formalmente a ideia de contar nos dedos a soma. Isso é muito bacana, porque isso resgata lá aquela coisa que a gente aprendeu na infância, só que aqui é escrito com uma roupagem diferente, né? Escrito matematicamente correto, né? A gente não vai pôr uns dedinhos aqui na folha. Então, aqui quando a gente vai fazer esse 4 mais 3, a gente começa a contar, né? 1, 2, 3, 4. Cada intervalinho aqui é 1. 4. Agora eu tenho que somar nisso 3. Então, soma 1. Eu cheguei no sucessor do 4. Soma mais 1. O sucessor do 4. Soma mais 1, né? Ou seja, soma 3. O sucessor do sucessor de 4. Eu acho que eu falei a quantidade certa. Mas aí, então, quantos que deu? Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, que era o que a gente tinha, né? A gente começa a nossa base. Agora eu somei mais 3. 5, 6, 7. Então, somei 3 aqui e eu tinha 4 aqui. Então, 4 mais 3 é igual a 7. E aqui, a única coisa que eu usei para fazer a conta foi pensar no sucessor. Eu ainda não sei somar de outro jeito. Aqui a gente só sabe somar pegando sucessores. E essa definição é por indução, porque eu tive que aplicar aqui o sucessor 3 vezes. Então, esse aqui é o nosso n, né? É o número de inteiradas que a gente tem que fazer até que chegar lá. E a ideia de que isso é uma definição por indução é que eu posso obter qualquer soma, qualquer número, só mudando o número que eu coloco aqui. Então, aqui eu poderia estar somando qualquer coisa. Era só eu inteirar essa quantidade de vezes até obter a soma de 4 mais essa qualquer coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, deixa seu joinha e lembra aí de ativar as notificações. Isso vai me ajudar bastante. Espero vocês para a próxima aula. Tchauzinho!